Boa tarde, Rogério. Bom, véspera de um jogo importante, mais um, né, do Brasileiro da Série B. Uma semana depois da estreia com notícias ruins, né, com as lesões aí do Bruno Santos, do próprio Ednei que está se recuperando, do Pará que segue fora. Do outro lado, notícias boas, né, a permanência do Bruno Paulo, possibilidade do Rafael Grampola vir para o Brasil, o Jatobá entrando no bid. Como é que está projetando esse jogo já com essa semana, com essas notícias? Lamentar as lesões, que isso prejudica no andamento, ainda mais com o nosso grupo, que é um grupo que já está com um certo limite. E é evidente que a gente gostaria de já iniciar a competição com tudo resolvido, né, os jogadores. O próprio Jatobá não pôde participar da primeira partida. Mas se a gente for analisar os outros campeonatos, sempre é muito parecido, né? Até eu comentei depois do jogo que a sucessão ali de lesões do Bruno e do Ednei lembrou aquele jogo contra o Oeste, né? Uma lesão grave, depois uma lesão com batida na... Enfim, mas eu não creio que isso seja só privilégio do Brasil, né? Acho que isso acontece com todos e com o passar das rodadas vai ter a questão de suspensão por cartão. Enfim, o bom de um campeonato brasileiro de pontos corridos, eu acho que essa é a justiça de campeonatos de pontos corridos, é que são 38 partidas, né? Mas depois você tem uma lesão, mas depois você tem um erro de arbitragem ou não, um favorecimento, né? E isso no final das contas fica equilibrado. As dificuldades normais, mas eu sempre digo, né, costumo dizer para vocês também, que sempre a maior dificuldade é o nosso próximo adversário. No caso, é uma equipe que iniciou bem, né, vencendo fora de casa, e sobre isso nós temos que ter todos os cuidados possíveis. Rogério, como é que está sendo montar esse quebra-cabeça aí dessa equipe para final de semana, para o jogo de sexta, né? Tem alguns desfalques, vai ter que fazer alguma improvisação, né? É algo que está te preocupando e dificultou o teu trabalho durante a semana? Exatamente. Até sobre isso que eu estava conversando na última resposta. Até porque nós temos mais 2 treinos, agora que eu estou conversando com vocês, ainda tem mais 2 treinos, e você precisa usar esses 2 treinos para ver quem vai se recuperar, se tem mais alguém que vai entrar em condições de jogo, no bid, porque esses primeiros trabalhos que nós fizemos foi muito mais de recuperação em função do desgaste do jogo, do estado do gramado como estava, né? Então, assim, hoje, às vezes você já tem a equipe definida, e não passa por vocês por uma questão de estratégia, assim, de não dar tanta informação. Mas hoje não é isso, não. Hoje realmente, como você falou, são muitas dúvidas e espero que elas têm que ser solucionadas, encaminhadas nesses últimos 2 dias. Tu conheces muito bem o Londrina, né, Rogério? É claro que mudou a equipe e tudo, mas conhecendo a característica como joga o Londrina, como o Brasil já tem uma característica que já joga há bastante tempo, no que isso ajuda ou vai te ajudar nesse jogo? Não, na verdade não é o Londrina que a gente conhece todos os times, né? Hoje quem joga na Série B tem visibilidade, se pode acompanhar todos os jogos, assim como as outras equipes nos acompanham, né? Agora, o que facilita é que está com o mesmo treinador, né? Teve uma rápida mudança ali, um jogo só de Copa do Brasil, mas né? Então não são muitas equipes que permanecem com a mesma comissão técnica do campeonato estadual, dos campeonatos estaduais, né? Várias equipes mudaram, inclusive a do Brasil, né? Mas é uma equipe que subiu junto com o Brasil e que a gente admira o trabalho que está sendo feito lá nesses últimos anos, né, pela organização, muitas vezes até com chance de subir, né? É uma equipe, é um clube estruturado e sempre são jogos bastante
difícil. Então é mais ou menos isso que a gente espera, lógico, vencer o Bahia em casa, no segundo jogo da Copa do Brasil, vencer o CRB fora de casa, né? Estão num bom momento, mas eu tenho certeza que se eu falei isso antes do primeiro jogo, antes de jogar contra o nosso primeiro adversário, e contra o terceiro adversário vai ser isso também, contra o quarto. A Série B é uma competição difícil, né? É difícil jogar contra o Londrina, mas também é difícil jogar contra o Brasil. No jogo, logo após o amistoso São José, né, tu comentou aqui com a gente que uma das preocupações da torcida, e os números diziam, é que o Brasil tomava muito gol no Campeonato Gaúcho e alguma coisa que tu ia atacar nesse primeiro momento. Mas também o Brasil é um time que fazia ou faz poucos gols, né, durante esse ano de 2019, né, tem poucos gols marcados. Então as equipes sempre foram equilibradas, tomavam poucos gols e marcavam muitos gols. Série C, sim, ano passado, sim, goleadas. Sim. Como tu vai fazer para achar esse equilíbrio, né, para que o Brasil permaneça com uma consistência defensiva e que produza para fazer mais gols, revertendo essa lógica de 2019, sim, que é de poucos gols da equipe? Esse é o grande desafio, Marcelo. A gente sabe o caminho, sabe o que tem que ser feito, mas a dúvida sempre é quanto tempo vai levar, né? Eu até tô notando assim que é a primeira vez que eu estou trabalhando com muitos atletas, né, que estão hoje no vestiário, muito parecida com o que estava aqui quando eu cheguei o ano passado. Assim. Eu vejo jogadores com qualidade, vejo jogadores que têm esse entendimento que se precisa melhorar esses dois fatores. Vejo muita dedicação, os nossos treinos, os jogadores têm uma capacidade de concentração elevada. É uma questão de tempo. E eu não sei quanto tempo. Mas nós temos que buscar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, o resultado. Porque o resultado gera um pouco mais de tranquilidade, né? A gente sabe que vai melhorar nesses dois aspectos, vai melhorar, né? Não sabe precisar exatamente quantas partidas para dar uma, né? Não tem um prazo, mas ao mesmo tempo nesse caminho de melhora, nós temos que ter resultado, que isso gera mais segurança para todos. Então é isso, assim, buscar isso que estava colocado na pergunta, o mais rápido possível. E mesmo quando você, em algum momento, não tiver um bom desempenho, que pelo menos o resultado venha para depois ter resultado com desempenho. Não sei se tu concordas, Rogério, mas para buscar esse equilíbrio, quanto mais tempo, né, quanto mais jogos tu puderes repetir a equipe, é bem melhor. E já na segunda rodada isso já não vai acontecer. Vai mudar muito o Brasil nesse segundo jogo, com improvisações, com algumas alterações que tu vai promover em relação ao primeiro jogo? Eu espero que não. Eu espero que não. Mas quando você está com pouco tempo de trabalho com os jogadores, pode acontecer alguns momentos de irregularidade. Né? A regularidade ela é com o tempo, né? Mas a gente teve cuidado também nessa intertemporada, e eu falei isso para vocês nos treinos e vocês viram isso nos jogos, de colocar todo mundo treinando com todo mundo, justamente para não sentir quando houvesse uma troca. Então está sendo preparado dentro do possível essas questões de lesão, enfim, de problema legal, como teve na primeira partida, e pode acontecer isso de novo em algum momento. Então eu procuro trabalhar todos os atletas do grupo, colocar a mesma ideia, ser trabalhado. Os treinos não é uma atenção só para os 11 que vão iniciar a partida, justamente até porque não está definido ainda também quem são os 11, pelo menos aquela equipe base que vai seguir a competição. É muito recente, né? Se eu pegar Marcinho, Jatobá,
Juba, Murilo, Ednei. O Ednei ainda teve uma passagem aqui mais recente, né? O Juba teve, mas bem mais antigo. Esses jogadores vão precisar de tempo. Alguns jogadores que trabalharam comigo em anos anteriores, que não foi o de 2018, eles também, depois que saíram daqui, eles passaram por outros clubes, outros conceitos, e às vezes você demora um pouquinho também para retornar isso. Realmente um quebra-cabeça, assim, né? Mas o que, diante de tantos problemas, o que talvez esteja nos ajudando é que o grupo de atletas está se empenhando, a dedicação é muito grande, o comprometimento dos atletas é muito grande e nós temos qualidade em termos de atleta no grupo. O que o Carlos Jatobá pode te dar de qualidade, né, na equipe do Brasil, né, diferente dos outros volantes que tu tem? Ele tem uma característica diferente na tua visão? E em relação à lateral esquerda, independente se vai ter que improvisar ali, porque os dois que estão fora de combate por enquanto, que tu tá pensando em relação a isso? Pode botar um zagueiro, um volante, ou até mesmo se o Ednei tiver condição de jogar por ali? Mas quando você falou dois, eu pensei, o Ednei e o Pará, já nem contava mais com o Bruno, mas são três, né? Porque o Pará estava machucado, entrou o Bruno Santos, perdi, e entrou o Ednei e perdi, eu não sei se viaja. Então são três ali. Aí realmente né, nós estamos dependendo do Ednei para pensar se for ele, qual é o lado, né? Isso eu não, mas sabe que eu não esquento muito a cabeça se eu não tenho o jogador. Primeiro preciso saber se eu vou contar com ele, né? Para depois, senão tu fica pensando e depois não tem. Primeiro precisa saber se ele vai ter condições, para depois pensar se eu posso usá-lo ou ali, como aconteceu, ou como aconteceu no próprio jogo contra o Bragantino, que ele atuou em alguns momentos pela direita e outro pela esquerda. Do Jatobá, as contratações elas foram feitas do Jatobá, do Murilo, do Juba, do Marcinho, em função de características diferentes do que nós tínhamos no nosso grupo, né? Se você for ver a característica dos volantes que jogaram estadual, e algumas vezes até ao mesmo tempo, né? Eu recordo que contra o Grêmio jogou Leandro, Washington e Souza, 3 volantes, e eu não estava aqui. E foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. E então, assim, para ver como esses 3 jogadores são úteis, né? Foram muito úteis no Campeonato Gaúcho, num jogo contra uma das melhores equipes da América. E então, com relação a essa característica, a gente está satisfeito, né? Ótimo que a gente conte com esses 3. E aí você vai buscar mais um jogador ou mais 2 jogadores nessa posição, aí tem que ser com característica diferente. Não tem por que você trazer uma característica igual a que você já tem 3, né? Então o Jatobá tem uma... Isso não quer dizer que é melhor ou pior, são só características diferentes que você, durante 38 partidas, você vai precisar de todas as características. Então ele é um jogador que pode jogar um pouquinho mais adiantado, como veio o Murilo, que pode jogar ali também, que pode jogar na meia. Essa é a ideia de você trazer jogadores com características diferentes que você já tinha, para tornar o grupo mais próximo do completo. Sem segunda rodada, Rogério, já tem um treinador demitido, né? O Givanildo acabou caindo do América. O grau de exigência dessa competição é tão grande assim, a tolerância é menor dos dirigentes, né? Como é que tu analisa essa questão já? E como tu prevê para o Campeonato Brasileiro a Série B deste ano, né? Os treinadores têm que mostrar trabalho já, os times têm que ganhar, ou os favoritos, não, o América é um favoritaço a chegar à Série A. Como é que tu analisa essa questão aí A cultura do nosso futebol, quando acontece isso, não pega ninguém de surpresa, né? Ninguém é surpreendido, né? Eu acho que já teve bastante troca antes de começar o campeonato nos campeonatos estaduais, né? Mas normalmente é assim, se tu tem 2, 3 clubes
em condição de buscar o título naquele campeonato estadual, o que não vencer normalmente é troca, né? Então já se esperava, embora muita gente diga que os estaduais não têm tanta importância, mas acontece. Às vezes até pode ter troca, ainda continuar tendo trocas nas primeiras rodadas da Série B, também em função dos estaduais. Ainda, daqui a pouco não foi bem, mas não trocou, aí espera mais uma. Essa é a cultura, é difícil fazer análise, se está certo, se está errado. Isso aí não tem como. Às vezes funciona, às vezes não, né? Eu acho que não é por aí, e aconteceu também muito na Série A, antes de iniciar, várias trocas em função das finais do estadual, ou por não ter chegado na final dos estaduais, algumas equipes, ou por ter chegado e ter perdido, né? Aí nós vamos falar sobre resultado. E eu disse uma vez uma frase, e confirmo isso, existe 2 tipos de comentarista, e quando eu digo comentarista, não é a pessoa que faz só comentário, eu digo comentarista, o que dá opinião sobre futebol, aí envolve nós da comissão técnica, vocês da imprensa, o torcedor, os próprios comentaristas. Há 2 tipos, os que dão opinião e comentam só pelo resultado, e o outro grupo é os que fingem que não comentam só pelo resultado. Só tem isso. É mais ou menos o negócio do avião, né? Existem 2 tipos de pessoas: as que têm medo de avião e as que fingem que não têm medo de avião. O futebol é mais ou menos isso, o resultado. O futebol é resultado, né? O futebol ele é absolutamente resultado. Por isso que quando o desempenho está bom e não é acompanhado pelo resultado, e a direção de um clube mantém essa comissão, apesar dos resultados não estarem bons, mas o desempenho está, a gente acha isso, chama muito a atenção, né? É uma coisa incomum, é muito difícil de acontecer, tanto é que é difícil de acontecer que chama a atenção, quando os resultados não estão bons, mas se chega à conclusão que o desempenho está bom, que é só uma questão de tempo de ajustar. Então é isso, assim, nada surpreende. Aconteceu isso nas outras competições e vai continuar acontecendo, seja na Série A, B, C, D, Z. É que a Série B, e como a Série A tem mais visibilidade, a gente fica sabendo das trocas de treinadores. Só mais uma, Rogério. Ontem, o Carlos Quila confirmou para a gente que o Brasil está atrás de um lateral esquerdo, né? Está próximo de chegar, é uma exigência rápida, tem que chegar para ficar à disposição, porque tem essa questão do Pará também, que está fora do jogo contra Londrina e quem sabe as próximas partidas. Como é que tu está vendo essa questão da lateral esquerda em termos de contratação? E se, além do Grampola, né, tu conversasse com o departamento de futebol, de repente, para trazer um outro jogador em uma outra função? Não, assim, com relação ao lateral esquerdo, não tem nenhum nome, porque essa foi uma situação agora recente, né? Nós estamos satisfeitos com os dois laterais, acho que de bom nível para a Série B, tanto o Pará como o Bruno Santos. O Bruno Santos estava treinando muito bem. Só que aí você tem a notícia que ele não vai jogar mais esse campeonato, né? Não tem como, mesmo que o Pará estivesse jogando e fosse jogar agora, não. E você não vai jogar, não vai ter um jogador no grupo para 38 partidas, não tem como. Então, essa é uma situação que a gente não estava previsto e vai ter que pensar. Só que não aparece o nome assim tão rápido. Quer dizer, até nomes tem, mas aí tem que ser dentro do perfil, de característica de futebol, de característica financeira, de estar à disposição numa hora dessa. É bem mais difícil. Nós continuamos naquela situação que nós já tínhamos falado para vocês, de mais um centroavante com uma característica diferente do que nós temos, né? Tem se falado em nomes, aí eu não vou entrar na questão de nomes, que eu gosto de falar sobre jogadores que estão no grupo. Tem quase 30, então tem 30 jogadores para falar, né? Às vezes você acha que vai acontecer uma coisa, não acontece, é normal, não é culpa de ninguém. Então, mas por enquanto continua essa questão do atacante,
E agora surgiu do lateral esquerdo. Em outras posições é difícil, porque o grupo ele já tem um certo número de atletas e vai aumentar em função do lateral esquerdo. Senão você começa com muita gente e aí entra tudo aquilo que nós falamos anteriormente com relação à folha. A não ser que amanhã depois consiga jogadores e que alguns clubes emprestem sem custo. Aí pode aumentar o número de atletas. Teve já no começo da rodada o Botafogo ganhando o América fora de casa. Como tu vê essa situação de equipes visitantes vindo ganhar as partidas? Ano passado o Brasil fez uma campanha contigo quase de 100% fora de casa. É mais fácil jogar fora pela forma. E se tu entende que ano passado foi uma exceção, que não é o comum acontecer esse tipo dos visitantes serem superiores aos mandantes. Não é comum, não. Possivelmente vai terminar o campeonato, você vai ter melhores resultados em casa, historicamente é assim. E vai ter as exceções que você vai se lembrar. Mas não, sempre jogar em casa, estatisticamente você tem muito mais chance de vencer. Pode eventualmente, num período pequeno como foi aquele, ou até num campeonato, né, isso ser um pouco diferente. Mas se você começar a pegar 10 campeonatos, quanto mais campeonatos você pega do Brasil, de qualquer outro clube, qualquer clube do mundo, ele tem mais chance de vencer em casa. Essa é uma estatística que não vai mudar, né? Quando, evidentemente, se confronta duas equipes parecidas, né? Mesmo nós tendo perdido esse primeiro jogo em casa, eu acredito que se fosse fora nós teríamos mais dificuldades. Talvez até chutassem 10 bolas no nosso poste, a gente fosse uma lá e ganhasse o jogo. Mas houve um equilíbrio de forças na primeira partida, mesmo a equipe como é a do Bragantino, que é a base do Red Bull, que foi a melhor campanha do Paulista, o jogo só equilibrou porque nós jogamos em casa. Então nós tivemos mais possibilidade até de empatar ou de ganhar. Se fosse fora, nós teríamos menos possibilidade contra o Bragantino. Embora numa partida só você pode ter um desempenho inferior ao adversário e vencer. Mas por isso que eu falei anteriormente, quando é 38 partidas, dificilmente a estatística de quem joga em casa tem resultados melhores. Mas aparecem resultados bons fora de casa em função que há um equilíbrio muito grande entre as equipes. Né? E aí qualquer resultado pode acontecer, mas sempre tem uma leve vantagem para quem joga em casa em qualquer competição.